Olá galerinha, tudo bem? Todos bem-vindos novamente a mais uma empreitada intelectual e espero que todos estejam muito bem, de saúde, no conforto dos seus lares, contribuindo de alguma forma para que tudo isso passe. E a nossa abordagem hoje, quero que você acompanhe no seu material didático, quero que você acompanhe anotando, realizem aí suas anotações em forma de observações, realizem os seus destaques na apostila ou no caderno, anotem as principais informações e conceituações que eu passo aqui. Eu gostaria que você colocasse, grifasse ou destacasse no seu caderno, observação 1, 2 ou 3, para que a assimilação seja melhor. Você pode voltar quantas vezes for necessário o vídeo para pegar a informação. E a abordagem hoje principal é sobre o comércio mundial e os organismos internacionais. E os objetivos propostos, os 3 principais objetivos propostos hoje, é conhecer a dinâmica do comércio mundial, verificar quais são os principais organismos internacionais e compreender em que contexto foi criado a Organização das Nações Unidas, a ONU, que todos vocês já devem ter escutado. E, cotidianamente, nós, em qualquer meio de comunicação hoje, seja ele impresso, seja ele televisivo, seja ele através do rádio, você escutou falar sobre a Organização das Nações Unidas. E, mais especificamente, no momento que a gente vive, pandemia, a gente escuta falar diariamente sobre a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é uma das instituições, é um dos organismos internacionais que a ONU faz o gerenciamento, ok? Então, mas hoje, o primeiro organismo internacional que eu quero falar para vocês é sobre a OMC. Coloque aí, anote aí no seu caderno e coloque aí, OMC. Sabe o que significa OMC? Organização Mundial do Comércio, tá? E a OMC, em 1947, foi dado início a um tratado de regulamentação das trocas comerciais, que também ficou conhecida como Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, que por sigla ficou conhecido como GATT, é o G-A-T-T, GATT, que é o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, o GATT. A sigla faz uma referência do nome em inglês. Os objetivos gerais do GATT eram de normatizar as concessões tarifárias para fomentar a liberação comercial e combater o protecionismo. Protecionismo, eu falei em algum dos vídeos aí, são medidas de proteção. Quando o governo federal adota essa medida, ele visa proteger as empresas e a economia do seu país, as indústrias e todo o comércio no geral. Porque se você tem uma mercadoria, olha aqui, uma caneta dessa, que se ela vir da China, ela sai mais barata do que é produzida aqui dentro, se o governo não tomar uma medida de proteção, se ele não tarifar este produto na sua chegada aqui, enquanto produto importado, que pode ocorrer? A venda dos produtos produzidos em território nacional, ela pode cair drasticamente, e quebrar grande parte das nossas empresas. Então o que ocorre? Tem muitos produtos, eles chegam de fora, eles são importados e chegam aqui no nosso país com um valor quase que a metade do valor que é vendido aqui no território. Que o governo federal realiza? Qual é o mecanismo que o governo federal pode se utilizar para visar proteger a economia, as indústrias e o comércio nosso local? Ele sobretaxa, ele elabora aí medidas ou tarifas, vai pagar, se
se você compra por R$1 e aqui é vendido por R$1,50, então ele vai colocar um imposto de 50% sobre essa mercadoria para ao menos equiparar, né, aos valores dos produtos que são produzidos internamente no nosso país, dos produtos genuinamente nacionais. Ok? Então, os objetivos gerais do GATT, né, que é esse Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, os objetivos gerais dele era de normatizar as concessões tarifárias, né, para fomentar a liberação comercial e combater o protecionismo, além de regular as relações comerciais internacionais. No geral, foram 8 rodadas de negociação do GATT, sendo a última e mais longa a rodada Uruguai, que foi de 1986 até 1994, né, na qual esse acordo, né, conhecido por sigla GATT, se transformou na Organização Mundial do Comércio, né, em 1º de janeiro de 1995, lá em Marrakech, né, em Marrocos. Então, em 1º de janeiro de 1995, o GATT, que era esse Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, ele passa a se chamar OMC, Organização Mundial do Comércio, ok? Então, criado em 1990, oficializado em 1995, né, como OMC, Organização Mundial do Comércio, né? E a OMC, por sua vez, né, diferente do GATT, tem como objetivos, né, né, anote aí, anote os 4 objetivos aí da OMC. Elevar os níveis de vida. Segundo, lograr uma situação de pleno emprego, né? Terceiro, alcançar esses objetivos de maneira compatível com o desenvolvimento sustentável e a produção e a proteção ambiental. E o quarto, né, garantir que os países em desenvolvimento, esse quarto também é muito importante, né, garantir que os países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos, né, se beneficiem em proporções justas do crescimento do comércio mundial. Então, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, além, né, de fiscalizar todas as medidas protecionistas de todos os países membros desta organização, e o Brasil faz parte, né, da OMC, o Brasil é um dos países membros da OMC, ou seja, o Brasil tem que, né, ele tem que rezar uma cartilha, ele assinou lá um termo lá que ele vai cumprir determinadas características, determinados objetivos, né, desta organização. Então, neste contexto de garantir que os países em desenvolvimento, né, se beneficiem em proporções justas do crescimento do comércio mundial, a OMC entra justamente neste papel de fiscalizar as medidas protecionistas, né, onde os produtos não só que chegam no Brasil ou que saem do Brasil, eles são fiscalizados, as suas medidas de proteção, as suas medidas de tarifação, elas são, né, rigorosamente fiscalizadas, e os demais países membros da OMC, se ele observar que num país onde ele faz a venda do seu produto, onde ele exporta o seu produto, né, se ele identificar que o governo daquele país ele não está sendo coerente, que o governo não está sendo, né, não está agindo com uma certa coerência de acordo com as características e os objetivos daquele grupo, daquela organização, ele pode abrir uma denúncia, né, onde, né, todo um corpo técnico vai buscar, né, a resposta, uma solução, vai buscar, né, a justificativa, vai querer saber do porquê que o país que está importando o produto de um outro está sobretaxando, né? Isso é uma forma de proteger a carteira de países que fazem parte desta organização.
para que um não seja injusto com o outro, né? Então, a OMC, ela tem como função, né? A OMC, ela tem como função gerenciar os acordos multilaterais de comércio. Então, eu falei dos objetivos, agora as funções da OMC, né? Olha, e anote aí, a OMC tem como função gerenciar os acordos multilaterais de comércio, firmar acordos internacionais e supervisionar os acordos, além das imposições que o GATT tinha, né, que o GATT realizava. Dessa maneira, a Organização Mundial do Comércio, ela detém princípios básicos para a adesão dos países e para melhorar a convivência, né, entre os interesses, ok? Aí eu vou falar aí sobre 5 princípios, né? O princípio da discriminação, né? O princípio da previsibilidade, o princípio da concorrência leal, olha o que eu falei agora há pouco, o princípio da concorrência leal, o princípio da proibição de restrições quantitativas e o princípio do tratamento especial e diferenciação para países em desenvolvimento, ok? Aí vou comentar sobre um por um, né? O princípio da discriminação, né, ele ocorre quando os países que oferecem benefícios a um determinado país, ele deve conceder o mesmo a todos os países membros da OMC, ou seja, o país não pode discriminar, ele não pode vender um produto, né, muito mais barato, pela metade do preço, para um outro país que faz parte da OMC. Então tem que haver uma equidade aí, tem que haver, né, uma igualdade de negociação entre o país, né, sem haver discriminação de um país para o outro, né, porque você é desenvolvido e você vai ter mais benefícios do que um país subdesenvolvido. Então o princípio da discriminação, né, ele vai existir aí para que os países eles ofereçam benefícios, né, e esses benefícios sejam concedidos igualmente a todos os países membros desta organização. O segundo princípio, o da previsibilidade, né, ele impede a restrição do comércio mundial no que se trata as regras sobre o acesso ao comércio internacional, beleza? O princípio da concorrência leal, eu falei agora há pouco, né, aí já entra na questão daquela questão de protecionismo mesmo, né? Na essência da palavra, medidas de proteção. Então, o princípio da concorrência leal, queridos, ele impede que haja subsídios a determinados produtos. Logo, as trocas devem ser de maneira justa a todos os membros, né? Esse é o princípio da previsibilidade, né? Impedindo aí que haja subsídio a determinados produtos, né? Então, o princípio da proibição de restrições quantitativas, como é que isso ocorre? Esse princípio, ele impede a proibição de produtos ou de cotas de determinados produtos, né? Impede a proibição de produtos ou de cotas a determinados produtos. Então, o quanto o país quiser negociar, ele vai negociar. Não há aquela questão de limitação quantitativa, né? E o princípio do tratamento especial e diferenciação para países em desenvolvimento. Esse princípio, né, os países em desenvolvimento ou países de menor desenvolvimento, né, também podem ser conhecidos pela sigla PMD, países em desenvolvimento, ou a sigla PMD é para países, né, de menor desenvolvimento. Ele tem vantagens tarifárias e medidas favoráveis que deverão ser realizadas pelos países desenvolvidos. Então, né, esse princípio, que é o princípio de tratamento especial e diferenciação para países em desenvolvimento, né, ele diz que os países em desenvolvimento, tenham vantagens tarifárias e medidas favoráveis que deverão ser realizadas
pelos países desenvolvidos, né? Isso é um dos objetivos da OMC, criada, oficializada lá em 1º de janeiro de 1995. E esse princípio aí de tratamento especial e diferenciação para países em desenvolvimento, ele vai de encontro com o último item lá, com o último objetivo dos 4 que eu falei, né, da OMC, que era garantir que os países em desenvolvimento, né, especialmente os países menos desenvolvidos, o PMD, eles se beneficiem em proporções justas do crescimento do comércio internacional, ok? É importante saber. E a Organização Mundial do Comércio, queridos, ela sofre diversas críticas, né, sobre sua eficácia, né, diante de suas diversas falhas na promoção do desenvolvimento do comércio mundial, além de agir de forma desigual em ações de protecionismos por parte dos países. E isso vai ocorrer, essa questão aí de sofrer diversas críticas vai ocorrer em todos os organismos ligados à ONU. A gente não tem percebido e visto cotidianamente que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, hoje, o presidente norte-americano tirou recursos, o presidente brasileiro está pensando também em alguma medida, para criticar de forma financeira a OMS. Então, todos os países eles participam com uma fatiazinha, porque a ONU é uma instituição internacional, onde os países membros eles têm voz e voto, em determinadas situações. E todos os países eles contribuem com uma certa parcela, uma certa fatia, para que toda a estrutura seja bancada financeiramente, possa coexistir. Então, todas as instituições elas serão, de certa forma, criticadas por um país ou outro que não está ou se beneficiando ou que não está concordando, ideologicamente com algumas ações. E agora, eu gostaria de tratar sobre os organismos financeiros internacionais. Antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial, que durou aí de 40 a 45, os Estados Unidos eles já pensavam em uma ordem econômica mundial pós-guerra para abranger mais o seu mercado de investimentos. Em 1944 foi deferida a Conferência de Bretton Woods, lá nos Estados Unidos, onde teve participação de 44 países aliados. A ideia inicial desta conferência, a de Bretton Woods, a ideia principal era criar organismos, queridos, que dessem subsídio para que fosse feita a reconstrução dos países abalados pelas guerras. Mas, com o passar do tempo, o financiamento foi destinado a um grupo mais abrangente de países. Na conferência, criaram-se 2 grandes organismos financeiros internacionais. Quais foram estes organismos financeiros internacionais? Anotem aí. Foi o Banco Mundial, e o Fundo Monetário Internacional, também conhecido, o Fundo Monetário Internacional, conhecido pela sigla FMI. Ok? O Banco Mundial, nobres, é a instituição que fornece grandes financiamentos e tem por objetivo combater a pobreza através de financiamentos e empréstimos aos países, pelo FMI. O FMI, por sua vez, ele é financiado por países de alta economia que lucram com os juros dos empréstimos. Logo, foi necessário criar diversos organismos para manter o Banco Mundial num grande centro financeiro. E este grupo de Banco Mundial, nós temos aí, neste grupo, nós temos o BIRD, que é o BIRD, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Nós temos o AID, que é a Associação Internacional de Desenvolvimento. Nós temos o IFC, que é a Corporação Financeira Internacional. E nós temos também a AMGI, que é a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos. Temos a CIAD, CIADI. CIAD é o Centro Internacional para a Arbitragem de Disputas sobre Investimentos. Ok?
Aí, Nobres, todo esse processo, né, de comércio mundial e organismos internacionais, né, não tem como desassociar com o processo de globalização da economia. Né? Globalização, como você pode ter acompanhado comigo em algum dos vídeos, né, o processo de globalização, que é o processo de encurtamento, né, e o processo de aumento de fluxo financeiro internacional de mercadoria, cultura, fluxo monetário, então encurtamento das distâncias. No que diz respeito, né, a comércio, quando se fala em comércio, pensa logo em fluxo monetário internacional. Né? Então, no que diz respeito à globalização da economia, né, a economia, né, a questão econômica é considerada o principal vetor da globalização, pois para a sua expansão depende dos fluxos de capital e de mercadorias. Né? Atualmente, percebe-se como tendência a ampliação das fronteiras econômicas, né, resultando em uma maior interação mundial, né, remontando assim a tal da aldeia global. Né? Aldeia global, quando se fala em aldeia, é porque está tudo muito próximo. Né? E quando se fala em aldeia global, é por conta das barreiras de distância. Hoje não existe mais barreira de distância. Você compra uma mercadoria da China, compra uma mercadoria norte-americana, ela vai chegar em 1, 2, 3 meses, 4 meses, mas ela vai chegar de navio, vai chegar de avião. Isso depende, né, do valor agregado no produto que você compra. Essa competitividade entre empresas transnacionais, ela gerou um grande jogo de interesses, né? Onde as empresas passaram a buscar menores custos de produção e expansão de seus lucros. Diante dessa realidade, para atrair investimentos, algumas nações, alguns países, eles passaram a oferecer um número cada vez maior de vantagens competitivas. Né? O fluxo de capital também se ampliou com a expansão do comércio, provocando não apenas a expansão da rede comercial, mas também a expansão da rede financeira, caracterizando-se então como uma globalização financeira. Né? E quando eu digo lá que algumas nações elas passam a oferecer um número cada vez mais de vantagens competitivas, eu quero trazer aqui para o Brasil uma observação. Né? Quando você, né, seu pai, sua mãe ou algum do grupo familiar compra uma TV, um computador, um ventilador, qualquer coisa que venha, né, que tenha uma embalagem um pouco especial, uma embalagem, né, pomposa, você vê lá que às vezes é produzido na Zona Franca de Manaus. Né? Zona Franca de Manaus. Essa Zona Franca de Manaus é uma região no Brasil onde o governo ele concede subsídios para as empresas que queiram se instalar no território nacional. Ele concede lá, eu vou te dar um terreno, ou eu vou isentar você de pagar o imposto daquele terreno durante um determinado período. Aí o governo estadual vai gerar mais subsídios ainda. O governo estadual vai reduzir o ICMS, né? O governo federal ele reduz ou elimina o IPI, né, dos produtos produzidos lá, IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Então, todas as nações, geralmente elas têm uma região no seu país onde ela cria vantagens, né, para aumentar a competitividade e atrair as empresas transnacionais. Né, dizendo, ó, lá é uma região boa, o clima é bom, né, lá eu tenho um grande fluxo de água se a sua empresa precisar, lá eu tenho mão de obra abundante, mão de obra técnica, mão de obra qualificada. Né? Então, quando se trata sobre essas vantagens competitivas, né, que as nações elas se propõem, uma das vantagens é de oferecer esses subsídios dentro de uma região, num determinado lugar da sua nação. Né? Então, com a finalidade de tornar suas balanças comerciais favoráveis, os países periféricos eles recorrem ao capital especulativo. Né? Desta forma, oferecem a possibilidade de investimentos com elevadas taxas de juros. Porém, esta dependência de capitais a curto prazo pode gerar efeitos catastróficos, né, para a economia.
né? Visto que os grandes investidores eles mantêm seu compromisso com os altos lucros. Quem quer investir quer ter retorno, ninguém quer perder nada, né? Quer investir nas bolsas de valores, ele investe num país que seja, né, que dê a maior proporção de retorno lucrativo para ele. Ele não vai jogar dinheiro assim, vou investir naquele país que está querendo quebrar, vou investir naquele país onde o presidente ele quer administrar o meu dinheiro. Não, quem administra o meu dinheiro, eu que sou empresário, sou eu. Então, o grande empresário, quem tem bilhões para investir, primeiro ele pesquisa, ele observa, ele vê se aquele país é um país confiável, né? É um país com um certo equilíbrio democrático. Então, essa dependência, né, de capitais a curto prazo, né, gerando aí efeitos catastróficos para a economia, visto que os grandes investidores mantêm seus compromissos com altos lucros e não com os países em que se investem, né? Sendo assim, em qualquer sinal de crise, estes investimentos, né, produzidos, né, esses investimentos que são realizados pelos investidores, eles são transferidos para outros mercados, gerando um rombo na economia e enfatizando o cenário de crise, né, nacional. Aí, nobres, sobre a ONU. A ONU